com a presença de vocês no debate daqui a pouco, mas agora a gente vai passar então para a apresentação do Marcelo Almeida Bastos, que é graduado em Agronomia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tem mestrado em Assessoramento Remoto, também pela mesma universidade. Atualmente é analista de infraestrutura em recursos hídricos do Ministério do Planejamento, mas está em exercício na coordenação de geoprocessamento da FUNAI. Tem experiência na área de meio ambiente, recursos hídricos, com ênfase em sensoramento remoto e geoprocessamento. Marcelo. Boa tarde. Queria agradecer o convite do IBAMA para a presença da FUNAI. Só dizer para vocês que eu não sou desenvolvedor, tá? Eu sou usuário e gerente do projeto que a gente vai apresentar. Então, primeiro eu vou contextualizar a FUNAI, inclusive porque ela produz dados geoespaciais e apresenta, e depois eu vou, na hora do debate, vai chegar os universitários para me darem uma ajuda, né? Tá, se precisar. Bom, a FUNAI ela é uma fundação pública de direito privado criada em 67, em substituição ao SPI, que foi criado em 1910 e que a figura central é o Rondon, né? Que eu acho que daí que nos une com o Exército e que nos botaram nesse bloco aqui de... Tá? A missão da FUNAI é proteger e promover o direito dos povos indígenas, coordenando o processo de formulação e implementação da política indigenista, garantindo a participação indígena. E, no caso, a Constituição de 88 ela reverteu o paradigma. Para quem não sabe, os índios eram tutelados. A partir da Constituição de 88, eles são cidadãos brasileiros com os mesmos direitos e os mesmos deveres da gente. E eles têm o direito originário às suas terras tradicionais. Daí é onde começa a entrar a questão do GEL. A estrutura da FUNAI hoje é descentralizada, a maior parte são coordenações regionais que não estão nas capitais, são 35 coordenações. Tem também o Museu do Índio, no Rio de Janeiro, né? E o principal produto da FUNAI na INDE, que é a base de terras indígenas, né? Ela tem essa classificação lá na tabela de atributos, né? As terras delimitadas, declaradas, homologadas e regularizadas. E tem também um banco de dados de pontos de áreas em estudo. Isso são os dois shapes que vocês encontram lá no site da FUNAI e no nó da INDE também. Tá? Tem algumas áreas que são interditadas, que é a presença de índios isolados, que a gente vai ver agora. Tá, mas só para vocês terem uma ideia, são 1.170.000 quilômetros quadrados de áreas de terras indígenas hoje no Brasil. São 220 etnias, aproximadamente, né? São 150 línguas, né, em 3 troncos linguísticos, mais ou menos 440 mil indígenas aldeados, ou seja, que estão nessas terras indígenas. Também tem índios em áreas urbanas. Tem 114 referências de povos indígenas isolados, ou seja, é referência, alguém viu, alguém ficou sabendo, e 26 confirmadas, que são essas que volta e meia aparecem no Jornal Nacional, né? E agora, com a questão dos drones, fica mais fácil da gente ter esse contato sem ter o contato mesmo, né? Porque a gente não pode, assim, procurar o contato, eles que procuram o contato com a gente quando precisam. São 566 terras indígenas, ou seja, esse é o polígono, a base de dados que a gente entrega. 13% do território nacional, 25% da Amazônia Legal e com 181 terras indígenas em faixa de fronteira. Tem algumas fronteiras internacionais, como a Colômbia e a Venezuela, que é quase só terra indígena. Aliás, o Yanomami, que é na Venezuela, que é a maior terra indígena que a gente tem, que é 1 milhão de hectares, ela é quase toda a fronteira da Venezuela, e os índios eles têm a circulação, né, indígenas e Yanomami dos dois lados. Obrigado. Bom, eu queria explicar para vocês o que são essas fases das terras indígenas. A Constituição, né, ela definiu, então, o direito originário às terras dos indígenas, onde eles habitam, né? Então, a gente considera como terras indígenas tradicionais, que a gente vai ver o fluxo de demarcação.
As reservas indígenas são terras doadas por terceiros, ou adquiridas, ou desapropriadas por interesse social, inclusive aquelas que foram reservas dadas pelos estados antes da Constituição. Daí essas que eram reservas viraram terras tradicionais quando virou na Constituição. Terras dominiais são terras deles mesmo, né? E interditadas são essas que eu falei para vocês, que são áreas privadas que têm vamos dizer assim, um uso diferenciado, né? Tem uma série de questões que os proprietários têm que conversar com a FUNAI antes de ter o uso irrestrito da área, né? Pode passar. Bom, as fases da demarcação administrativa das terras indígenas, o decreto 1775, e que vai definir essas fases que vocês veem no shape de terras indígenas. Então, a gente começa com a publicação do RCID, que é o Relatório Circunstanciado de Identificação e Delimitação, no Diário Oficial da União, e esse território que é publicado, ele vem diretamente da base cartográfica do mapeamento sistemático, ou seja, a gente usa a base, no caso agora já vetorial do mapeamento sistemático, para fazer a delimitação das terras indígenas nessa primeira fase de identificação. Então, ela passa a ser uma terra delimitada. A partir daí, a União considera que esses títulos estão nulos ou extintos, conforme o artigo 231 da Constituição. Depois, passa um tempo, o MJ, daí sai da FUNAI, vai para o MJ, Ministério da Justiça, que publica a portaria declaratória. Com essa portaria, daí permite a demarcação física, que é a nossa parte. Na nossa coordenação de demarcação, ela faz o georreferenciamento na área hoje nos moldes da Lei 10.267. Tá? Então, a gente faz a demarcação física, indeniza as benfeitorias de boa-fé que tenham dentro das terras indígenas e passa para a Presidência da República emitir o decreto de homologação. A partir daí é que ela vira uma terra pública, né? Quer dizer, a gente sabe que é uma terra que os títulos estão extintos, mas ela só vai se materializar quando o Presidente da República homologar e a gente fizer, com o decreto e com a certificação da peça técnica de georreferenciamento, o registro no cartório, em nome da União, passa para o SPU fazer o cadastro no SPU-NET. Depois vocês vão ver por que eu estou falando tudo isso, porque a complicação começa no GEL depois, com relação a essas fases. Pode passar. Bom, como é que foi essa questão da espacialização histórica, né? Então, até 97, toda a topografia era mapa convencional, era topografia de campo, né? Alguns pontos que a gente tem como SAT, mas sempre usando a base cartográfica da DSG. Tá? Aliás, a gente é um usuário constante, né, de todas as ferramentas que o Majora mostrou aqui. A partir de 98, foi feita a conversão desses mapas para o DGN. Então, quem já trabalhou com DGN, né, um CAD, né? E foi feita a vetorização da base cartográfica a partir das cartas matriciais, né, das cartas topográficas que existiam. E, se vocês forem ver para a Amazônia Legal, tem um vazio cartográfico naquela época, né? Tá? Então, toda a nossa base da Amazônia Legal é quase 1 para 250 mil, algumas até para 1 milhão. Em 2008, quando veio a INDE, nos obrigou a entrar no SIG. Então, a gente fez toda a conversão da base que tinha em DGN para Shapefile, e daí começaram os problemas, né? Esses problemas são de translação, deformação, e foram objeto de um estudo. Pode passar. Então, foi feito um diagnóstico da qualidade da base vetorial em 2012, e indicado esses 5 pontos aí, os metadados, que a gente já resolveu, o sistema de projeção e o datum, que a gente está resolvendo. Então, esse projeto é para resolver essas questões. E, principalmente, com relação a deslocamento e imprecisão dos vértices, né? Porque, como quem trabalha com georreferenciamento sabe que o memorial descritivo é o que define a peça técnica da topografia. E o memorial descritivo são pontos, unidos por linhas. Pense nas terras indígenas, são poucos pontos e muitas linhas, geralmente rios na Amazônia Legal. Tá? Então, a gente tem todos esses problemas, né?
E também questão de integridade topológica, sobreposição com outros domínios, que a gente conversa bastante, ICMBio, INCRA. Tá? Então, essa foi, não vou ler aqui, não, mas esse foi, vamos dizer assim, a situação que a gente encontrou em 2012. Então, em 2013, que a gente começou a desenvolver sistemas próprios e usar sistemas desenvolvidos por outras instituições para poder arrumar essa base. Pode passar. Que vocês viram que é bem grande. Tá? Bom, essa é mais ou menos o mapa do que a gente usa lá, tanto de banco de dados, como de serviço, como de software de domínio de código aberto para fazer o nosso desenvolvimento. Né? E, bom, ali tem mais ou menos o que a gente pensa, né, de instituição parceira, governo. Né? Essa questão da interoperabilidade foi com o uso de software livre, foi implementada através do GeoServer. Né? Então, tem no site da FUNAI tem a base de terras indígenas, que são os polígonos, e a base de terras indígenas em estudo, que são os pontos de áreas em estudo. Né? E também agora tem o CMR, que é uma iniciativa particular, né, uma empresa privada que trabalha só com a questão do mapeamento de desmatamento com o Landsat para a questão do apoio aos ilícitos ambientais, né, mineração, garimpo, desmatamento. Tá, mas estão os dois links ali para baixar os dados. Né? Pode passar. E a gente começou a desenvolver dentro da CGGEL, que é a Coordenação Geral de Geoprocessamento, para o usuário final, né, da FUNAI mesmo. Tá? Então, a gente montou vários, a gente chama de portais, vários serviços. Né? Então, tem o CGGEL Doc, que é de uso da Coordenação Geral, que eu vou explicar, vou mostrar para vocês. Tem também o CIS Aldeias, que é na FUNAI é mapeamento colaborativo. O pessoal que está na ponta lá, coleta o dado, nos entrega, e a tendência é ele mesmo produzir e colocar no portal. Né? Então, CIS Aldeias vai ter a localização dessas aldeias. A gente também conversa bastante com o IBGE, né, porque também eles publicam essa questão, e tem a questão do censo. Tem aquela verificação de pontos do GeoFUNAI. Eu acho que hoje de manhã o pessoal da Polícia Federal mostrou. É mais ou menos aquilo, eu quero me localizar, né, e uso o Google Earth. Não, vamos fazer, otimizar para o nosso usuário final lá na ponta, saber o que é coordenada geodésica, o que é UTM, como é que eu transformo de uma para outra. Tem o relatório de terras indígenas, né, que tem a informação do cadastro único, que é linkado, né, porque os índios, né, têm acesso a esses programas sociais. Né, então, volta e meia, a gente tem que dialogar com eles para ver qual é o posto vamos dizer, qual é o órgão da Caixa, né, que mais perto, da Caixa Econômica Federal, mais perto da aldeia. Tem as sobreposições do CAR, que eu não vou falar, mas que é o nosso drama atual, né? Nessa questão das fases das terras indígenas. A gente tem mais de 12 mil sobreposições de cadastros ambientais rurais com terras indígenas em suas várias fases. Tem a questão de áreas de interesse, que são glebas públicas, que estão relacionadas com terra legal. Pode passar o próximo. A gente atualiza as terras. Então, esse projeto que eu vou mostrar para vocês atualiza os limites das terras indígenas. Vocês já vão ver o que isso significa. Tem o GeoServer, né, e tem a questão de outras questões. Ali é mais ou menos como a gente desenvolve ali na aplicação para o usuário final em cima do navegador mesmo. Pode passar. Bom, então esse sistema, o CGGEL Doc, né, ele é um sistema de protocolo de gerenciamento de informações cartográficas, que é o motor da CGGEL hoje. A CGGEL tem mais ou menos umas 1000 análises, atestados cartográficos para fazer por ano. Né, tá? E a gente antigamente tinha 30 servidores, hoje a gente tem 3 servidores para fazer isso. E a gente só conseguiu desenvolvendo o código. Pode passar. Então, o CGGEL Doc ele tem a finalidade
de subsidiar a emissão dessas análises cartográficas, principalmente visando a emissão de atestado administrativo de reconhecimento de limite. Eles são os 2 documentos principais que a FUNAI emite para as pessoas físicas ou jurídicas ou instituições de localizar os imóveis, geralmente são imóveis ou empreendimentos, em relação às terras indígenas. Então, é disciplinado pela Instrução Normativa 03 de 2012. Tá? Essas são as características do sistema, né? O banco de dados PostgreSQL, né? A linguagem PHP, o servidor e as bibliotecas. Depois, o pessoal, os universitários já chegaram, a gente passa para eles. Pode passar. Ele é bem simples, né? Ele tem uma tela só de entrada, a gente determina qual é o tipo de ordem de serviço, é um atestado, reconhecimento, se é uso capião, sobreposição com CIGEF, sobreposição com CAR. A gente bota armazena também ali do lado a produção, né? A gente geralmente tem um relatório da análise cartográfica e um mapinha, como chama, né? Um mapinha acessório, né? Pode passar. Então, ali está o nome do responsável técnico, geralmente, porque a gente trabalha muito com a questão da certificação, o nome do interessado, todos os documentos que ele tem que apresentar. Então, se não clica em todos, a ordem de serviço não vai para frente. A gente consegue hoje botar um ponto ou um shape mesmo de referência, e o sistema mesmo começa a fazer análise ali embaixo, né, qual o município, quais as terras que ele está localizado e qual a distância. Pode passar. Informa via o navegador onde está localizado aquele imóvel, em relação às 3 principais, as 3 terras mais próximas. Pode passar. Então, também dá para botar a imagem, né? Aqui não, tá. Pode passar. E faz uma relação, não só faz a análise do atestado, esse aí eu não fui muito feliz em pegar, porque, na verdade, ele não confronta com ninguém, ficou o padrão, mas ele diz ali qual é a fase da terra indígena, qual é a matrícula da terra indígena, para o pessoal, para a gente poder passar para o interessado essas informações. E relaciona também tudo automático com outras atestados, outras OS que tenham na mesma região, na mesma área. Então, vocês podem ver ali, tem uma análise da Serfal, que é um cliente nosso, pessoa física, né, que pede alguma coisa. A AGU também é outra cliente. Bom, daí não consegui passar ali, mas vai longe. Pode passar. Com essa questão do CGGL-DOC de 2013 a 2018, a gente conseguiu dar vazão, ou seja, dos 30 que a gente tinha em 2012, passando para 13 em 2018, a gente conseguiu dar vazão. E só ficou a questão quando entrou o SEI, né? Quem trabalha... O SEI teve que tirar todo o passivo do armário, botar no SEI, e ele entrou no CGGL-DOC. Então, a gente ficou negativado ali. E, além dos 1.000 que a gente mais ou menos tem por ano, né? Você 1.090, 1.300, né? A gente ainda tem esse passivo aí, mas só graças a esse desenvolvimento interno que a gente conseguiu fazer isso, tá? Porque o desenvolvimento antes era via fábrica de software e ele parou na metade, né? Parou e a gente começou a desenvolver, então, a partir de 2013. Pode passar. O que acontece no CGGL-DOC? Tá, resolveu o problema dos atestados, beleza, estamos trabalhando, continuando. Daí vem o problema do reconhecimento de limite, que é o meu problema, que é a coordenação de demarcação física. Tá? A gente ficou com 454 passivos disso aí. Daí, o que significa? Pode passar. Significa que, quando eu recebo um reconhecimento de limite, que eu vou explicar para você, que é ou uma análise de sobreposição de CIGEF, que é a mesma coisa, só via CIGEF, a nossa base, por ter aqueles deslocamentos em precisão, ela não casa com o georreferenciamento. Pode passar. Isso é o que o CIGEF nos entrega. Ali embaixo tem o imóvel, né, e que confronta com a terra indígena. Tá? Pode passar. Então, a gente recebe isso e vê que nosso limite está deslocado, e o limite
que a responsável técnica entregou está certo, a gente usou o RapidEye para fazer essa análise aí do limite natural. O problema, pode passar, o problema se torna quando é divisa seca, né, quando é limite artificial. Daí, o reconhecimento de limite ele visa atender a 10267 na confrontação. Como ele é terra pública, a gente só pode emitir um reconhecimento de limite se os indígenas forem no campo, acompanharem esses limites e derem o de acordo. Então, isso, para nós, provocou esse acúmulo de reconhecimento de limite em função da nossa base não estar bem certinha. Então, esse é o projeto que a gente está trabalhando agora, também usando as ferramentas de software livre para fazer essa análise mais rápida. Pode passar. E, ao mesmo tempo, né, então, a gente fez o mapeamento do processo em 2015, ao mesmo tempo que a gente dividiu assim, se o imóvel incide na TI, se é uma divisa natural, a gente ou servidão, ou a gente vai para a vistoria de campo ou faz análise com imagem de sensoriamento. E se a gente atesta que o limite tá legal, principalmente na divisa seca, a gente faz o upload desses novos vértices, aproveita o vértice do confrontante. Antes a gente entregava no topo EVN, agora a gente está fazendo o projeto para o nosso software substituir o topo EVN, que é proprietário, né? Gera um novo memorial descritivo e atualiza a base de terra indígena que a gente publica na internet. Tá? Esse é o espírito do projeto, aí, de atualização que eu estou apresentando. Pode passar. Como é que ele foi modelado? Né? A gente pegou a Lei 10.267, a instrução normativa do INCRA, transformou tudo em 3 shapes. Né? Tem um shape de ponto, que é o memorial descritivo, tem um shape de linha, que essa linha ou vem do campo ou vem da base cartográfica do Exército, né? E a gente, então, definiu, com base nessas 2 tabelas aí, dos 2 manuais, o Manual Técnico de Posicionamento, o Manual de Limites e Confrontações do INCRA. Pode passar. Foi feita a modelagem aí do banco de dados, né? E pode passar. E feito esse projeto que a gente trouxe agora. O que aconteceu, por exemplo, daí a gente fez um estudo de caso para trazer para vocês, para explicar. Essa terra indígena é a Capuri de Cima, né? Tá? Ela foi a única terra homologada esse ano e ela tinha uma superfície de 19.500 hectares, com base na Carta 250.000. E o rio ali, o Rio Solimões, entre 96, se eu não me engano, que foi publicado essa da esquerda, para a atualização que a gente fez com base no RapidEye, no DSG Tools mesmo, direto, a gente nem baixou que nem a outra, a gente pegou ali mesmo, deu 1.300 hectares a menos. Tá? Então, depois, o nosso problema é explicar para os índios por que a terra deles diminuiu. Na verdade, não diminuiu. Né? Além dessa questão da gente consertar a deformação, de aumentar a escala, né? O rio também ele deu uma comida ali, né? Mas é normal, né? Até porque ele está na alça de cima, né? Tá? Eu acho que era isso. Não sei se tem mais coisa. Bom, daí agora é o projeto. Aqui é o software que substitui o topo EVN, né? Daí a gente fez assim, ó, a Capuri ali. A gente bota os pontos, né, com aquela classificação. Como eu falei para vocês, a gente já tinha alguns vértices georreferenciados de satélite, que a gente chamava SAT-1, SAT-2, poucos para terra indígena. Tá? E só não apareceu ali os limites, mas essa é a classificação do limite. É um rio tal, um rio outro. E assim, na mesma questão do CGGEL, na mesma teoria, a gente consegue, então, substituir também o topo EVN. Né? Tá? Pode passar. Bom, daí ele também trabalha com as duas, né? Eu acho que era isso agora. Tá, obrigado na língua geral, que era a língua mais falada no Brasil até o século XIX. Né? Obrigado, Marcelo.
Essa temática indígena é sempre muito interessante. Eu morei 5 anos em Rondônia e, certa vez, trabalhando no Parque Nacional de Pacais Novos, que é 100% sobreposto à terra indígena Uruê-Uauau, meu chefe estava sobrevoando de helicóptero na época e identificou uma tribo isolada, uma índia. Tem uma foto, a grande maioria deve ter visto já no jornal, uma índia tentando acertar o helicóptero com a flecha, e foi um momento muito emocionante que a gente viveu naquele período.